A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo o livro de Jeremias, capítulo 7. Senhor, abençoa a nossa leitura, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 7. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos fareis habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízos entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramareis sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de séculos em séculos. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Então vireis e vos poreis diante de mim, nesta casa que se chama pelo seu nome, e direis: Somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao vosso lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Eu vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos de toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levanteis por ele clamor, ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andas fazendo nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações e outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra. Acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhe ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu lhe serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá também. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante.
desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enchei-vos todos os meus servos e os profetas, todos os dias madrugando enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, e endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-á, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás, uma gente é esta, que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade, e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da sua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram que era mal aos meus olhos. Fiz o Senhor, puseram nas suas abominações na casa que se chama pelo seu nome para contaminar, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Ilnom, para queimarem os seus sacrifícios, e as suas filhas, queimaram os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu o coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto, e as aves do céu e os animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá, nas suas ruas de Jerusalém, a voz do folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Capítulo 8. Naquele dia, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. Expô-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinha amado, e a quem tinham servido, e após quem tinha ido, e a quem tinham buscado, e diante de que se tinha prostrado, mas não serão recolhidos nem sepultados, serão como o esterco sobre a face da terra, e escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restaram desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Disse-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há de que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados, a rola e o grou e a andorinha absorvem o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizem, não, nós somos sábios e a lei do Senhor está convosco? Eis que vão e têm trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. E eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e curam as feridas da filha
de meu povo leviamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é vergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçaram no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e tudo aquilo mesmo que lhes dei se irá deles, porque nos assentamos ainda. Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu de beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há bem, o tempo da cura e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, e toda a terra treme a voz dos rinchos nos seus fortes. E vêm e devoram a terra, e a sua abundância, e a cidade, e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e balisístico, contra os quais não há encantamento, vos morderão, diz o Senhor. Se eu pusesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo da terra muito remota. Não está, ó Senhor, em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá remédio, não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Capítulo 9. Prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Prover a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e estende a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia. E a mim me não conhece, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, do seu irmão, nenhum vos fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam em conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e provarei, porque de que outra maneira procederei com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera, e a língua deles fala engano com a sua boca. Fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhes ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor. Eu se vingaria a minha alma de gente tal como esta. Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem já se ouve
mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. Eu farei de Jerusalém montões de pedra, morada de ladrões, de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que se possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: por que deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes andaram após o propósito do seu coração e após os balaíns, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna e a este povo, e lhes darei de beber água de fel. E os espalharei entre as nações que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei espada após eles, até que venha consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham, e mando procurar mulheres sábias para que venham também. E se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaleçam-se dos nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião, como estamos arruinados. Estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e lhes transtornaram as nossas moradas. Ouve, pois, vós, mulheres, e a palavra do Senhor, os vossos ouvidos recebem a palavra da sua boca. E ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Falai, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazeram como esterco sobre a face do campo e como a gazela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agradam, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei todo incircunciso como incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom e os filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Aleluia. E assim a gente dá uma pausa por aqui, né, nesse vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Deus abençoe.